que que o ateu não cuida? Por que que o ateu não cuida do que é teu? Na verdade, o ateu só está querendo cuidar do que é nosso, né? E o que acontece hoje em dia é uma intolerância contra a igreja disfarçada, tá? A gente tem que observar que essas pessoas que buscam, não sei aqui se trata do vídeo aqui, mas quando eu vejo pessoas questionando as escrituras, esse questionamento não é feito para que se adquira um conhecimento, não é. Porque eles não questionam pessoas que têm conhecimento bíblico. O objetivo é destrutivo, eles querem questionar pessoas que estão na fase ainda de conhecer a Bíblia, né? Então você tem muita gente que acha que sabe e não sabe nada, e vai discutir, vai debater, e esses caras vêm com certos argumentos que eles aprenderam por aí, porque você não vê nenhum dessas pessoas argumentando sobre outras religiões. Ninguém chega para dizer da origem do São Jorge, da onde que ele veio, se ele existe, nem existe dragão. Ninguém vem ser intolerante com outra religião, só com a nossa. Porque a gente, como cristão, a gente não processa, a gente não agride, a gente não, sabe, a gente não revida. Então, se fossem fazer o que eles fazem na nossa religião em outra religião, a coisa ficaria desandava para eles. E não dá tanto palco para eles, né? Falar de Bíblia, falar da nossa fé virou uma modinha, porque muita gente está adquirindo muitas visualizações, até porque o número de ateus são grandes, e tem até o mestre dos ateus, né? Tem aí pessoas que são formadas conhece o grego, conhece o hebraico, conhece, mas distorce tudo. Então, tipo assim, você tem uma igreja que não conhece o grego nem o hebraico, que fica achando que o cara está falando verdade, né? Muitos até saem da fé, desculpa, não sai da fé, porque quem tem Cristo não tem argumento que te tire da fé em Cristo, porque é algo pessoal, não está nem relacionado ao saber, tá? Mas tem gente que nunca foi de fé, mas acredita que era, e depois entrou e saiu. Aí tu vai conversar com esses caras, a maioria deles está na internet aí só para pegar mulher. Os caras fazem canalzinho, falam maneira e tal. E tem umas mulheres que são meio idiotas e que caem no papo desses caras, né? E ficam ali fazendo videozinho, jogam o cabelo pra cá, jogam o cabelo pra lá, se exibem, mas no fundo tá ali, a mulher tá chorando nas pitanguinhas dela pro cara, o cara aproveita essa situação e acaba consumindo ali o ato. Então você percebe que no fundo tem outras coisas que a pessoa está querendo se aproveitar. E tem muita gente, cara, muita gente estúpida espiritualmente, muita gente fanática, muita gente problemática, com problemas sérios de cabeça, que às vezes o cara com um papinho ali leva pra cama. Então, vai ali só ali trabalhando, né, naquela fragilidade da pessoa, quando você vê, acontece o pior, né? Então, isso tem uma passagem na Bíblia, né, que muitos desses caras, né, adornavam as mulheres que nunca aprendiam, né, aprendiam sempre, mas nunca conseguiam assimilar o que estava sendo a mensagem do Evangelho, né? Então, a Bíblia fala como adorno de mulherzinhas, né? Os caras que conseguem, através da fé, se beneficiar sexualmente, né, de mulheres ignorantes, estúpidas. Algumas pessoas, né, não todas. Então, você tem hoje em dia esse tipo de comportamento de ateus, de pessoas que, às vezes, com conhecimento do grego e do hebraico, quando vai discutir com um cara mais que tem realmente a sabedoria e a integridade, e joga o cara na lona. Foi o que aconteceu com um pregador e um rapaz que tem uma formação é, forte, né? E o Fábio Sabino foi debater e fugiu da live, né? Porque o cara jogou na cara, você não sabe acadiano, você não sabe falar hebraico, você escreveu palavras aí que
estão erradas, e arrasou com ele. Mas na internet o cara monetizou o canal, né, o Sabino, tem o canal monetizado, ganha dinheiro aí, ganha rio de dinheiro, porque tem um montão de seguidores, né, um montão de gente que o segue. O comportamento dele como não é um comportamento cristão, né, a gente já viu aí vídeos dele aí, ele no bar, dançando e tal, e ele, né, usa o seu charuto e tal. Então, tipo assim, esse é o pregador da verdade do mundo. Um cara que tá, tipo assim, falando de Bíblia, falando de Deus, mas vivendo aí como quer, né? E ele não esconde, ainda bem que ele não esconde isso de ninguém, né? Pelo menos ele não é hipócrita, assim, não esconde isso de ninguém. Mas os ateus ficam felizes, né? Porque tem alguém para refutar a nossa fé, né? Aí quando pega um cara que é o mestre, né? Uns foram chamados pastores evangelistas de mestre, aí subjuga aquele raciocínio, né? Porque quem realmente é sábio nas escrituras, ele sabe que as escrituras é verdadeira, tá? Ele sabe, não tem como confrontar o que é verdade. Podem existir erros de gramática, podem existir erros de interpretação do próprio, às vezes, de alguns assuntos do próprio escritor bíblico, como lá Mateus, né, que usa uma palavra para dizer que a Virgem deu à luz, mas quando a gente vai ver aquela palavra não era, ele usou uma palavra, mas no texto original não estava aquela palavra. Ele quis dar a entender aquilo porque era um sinal realmente de fato ali na profecia e se entende que era uma virgem que daria a luz ao Messias. Mas a gente não tá. São 4 horas da manhã, tô com sono. A gente não tá. A gente não deixa de seguir as escrituras porque existe alguns erros ali ou aqui, até porque a Bíblia é um conjunto de acertos. Pelos ensinamentos que tem ali, por exemplo, no Novo Testamento, são ensinamentos perfeitos, né? Então, quem rege sua vida naqueles ensinamentos está fazendo bem. A Bíblia fala que é em paz que se semeia o fruto da justiça. E você tem pregadores hoje do ódio, né? Tem um pregador aí todo tatuado, careca, parece um viking. Eu não gravo o nome dessa gente porque também não, para mim são insignificantes. Eu vou ficar gravando o nome dos outros. Mas parece um viking. Os caras pregam ódio, mano. Eles não pregam paz, eles bolsonarista, eles pregam ódio, tá? Aí tem outro Pablo Marção aí que se diz evangélico também. É um cara aí que ganha dinheiro nas costas dos outros, porque é o que muitos cristãos fizeram aí, com os pastores fizeram, viram ali uma forma de explorar, né? Só que a exploração dele está mais na classe média.